Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando início ao conteúdo sobre geometria, mas é uma geometria analítica, diferente da que a gente estava vendo, de figuras. Nós vamos estar falando um pouco sobre plano cartesiano, é uma matéria que a gente já viu em outros anos, é bem tranquilo. Esse campo da geometria analítica, ela envolve também a álgebra, então ela vai ter uma mistura entre as figuras e também algumas fórmulas, matrizes, sistemas, enfim. Então, hoje nós vamos estar vendo um pouco sobre plano cartesiano e sobre distância entre pontos. Está lá no livro, peguem o livro, o caderno, é o primeiro capítulo do livro 3, ok? Então, vou estar compartilhando a tela com vocês. Aqui tem uma introdução, né, da geometria analítica no livro. Capítulo 24, geometria analítica, pontos e retas. Então, aqui ele fala, né, que é um campo da matemática que estuda os pontos e as suas retas. O idealizador foi René Descartes, matemático, né? Olha a frase, penso, logo existo, é formada, ele que foi o autor aí dessa famosa frase aí. E ele idealizou o sistema cartesiano. A gente já é matéria que a gente vê no fundamental, né? No fundamental 2. E aqui ele fala, né, que a geometria analítica, ela faz uma inter-relação da álgebra com a geometria. Então nós vamos ter uma mescla aí entre as duas matérias, ok? Sistema cartesiano ortogonal. Todos vocês já conhecem, mas é bom a gente ressaltar, destacar aqui também de novo. Deixa eu carregar aqui que eu dei uma ampliada na figura. Então, o eixo Y, eixo das ordenadas, o eixo X, eixo das abscissas, tá? Já é conhecido de todos nós. E aqui é a maneira de representar um ponto. Então, você quer saber o ponto, né, formado pelas coordenadas A e B. Você vai pegar a primeira coordenada no X, passar uma reta e encontrar com a coordenada do Y e formando o ponto no plano cartesiano. Sempre a primeira coordenada é no X e o X recebe o nome de eixo das abscissas. Já o eixo Y recebe o nome de eixo das ordenadas, ok? E aí a gente faz a intersecção entre o ponto X e Y, sempre nessa ordem, para achar um ponto destacado dentro do plano cartesiano. A matéria já vista, né? Ok? Então, dando continuidade aí, vamos passar para a próxima página. Não está mudando aqui, vou mudar aqui embaixo, página 7. Então, tem aqui, né? Uma série de pontos aqui para a gente relembrar. Então, os pontos, né? O ponto A, formado por 2 e 3, né? O ponto A está associado ao par ordenado 2, 3. 2 de x, 3 de y. O ponto B, aqui embaixo, menos 3x com menos 2 de y. Já o ponto C é o ponto 2 de x com menos 2 de y. O ponto D está em cima do eixo x, está sobre, né, o eixo x. Então, ele só tem um valor de x, 4 para x e 0 de y. Aqui embaixo ele colocou o ponto 0, 0. Ponto 0, 0 aqui no meio é chamado de origem. Olha o ponto E, né? O ponto E não tem valor de x, está em cima do eixo y. Então, fica 0 para x e 2 de y. Então, sempre que tiver sobre os eixos, né, só vai ter o valor de x aqui, ó, 4 de x, 0 de y, e aqui é o contrário, 0 de x e 2 de y. Ok? Bem tranquilo. Esse plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes, que a gente também já viu muito quando estudou a trigonometria, né? O primeiro quadrante, onde todos os valores de x e de y são positivos.
No segundo quadrante, onde eu tenho os valores de x negativo, né? Antes aqui, x negativo, y positivo. O terceiro quadrante, onde x e y ambos são negativos. E no quarto quadrante, onde eu tenho o valor de x positivo, valores de y negativo. Tá? No sistema, aqui ele anda no sentido anti-horário, primeiro, à esquerda, segundo, abaixo, terceiro, à direita, quarto, então sempre sentido anti-horário. Ok? Esses são os quadrantes do sistema cartesiano. Aí aqui, vamos para a próxima página, tem alguns exemplos. Acho que é tranquilo, né? Então, essa parte de achar os valores aqui, ó, né, no plano, determine o ponto, ou determine o valor, né? Ó, determine a coordenada dos pontos indicados no plano. Então, eu vou olhar aqui a coordenada A, vou pegar o valor de x e o valor de y. Então, o A vale 2,5. 2x, 5 de y. Sempre seguindo essa ordem, tá? Primeiro o valor de x, depois de y. O ponto B está em cima do eixo x. X vale 5, y vale 0. Coordenada 5 e 0. O ponto C, menos 4 de x, 3 de y, menos 4 e 3. O ponto D, menos 1 com menos 6. Aqui está marcado 26, mas é menos 6, tá? Foi um erro lá na gráfica, menos 6. E por último, o ponto E, 3 de x com menos 4 de y. Então, bem tranquilo mesmo. Mas dá para complicar? Sempre dá, né? Então, nós vamos ver agora alguns exemplos que ele já vai falar sobre os quadrantes. Tá? Então, aí, a gente tem que estar bem claro de que no primeiro quadrante eu tenho valores positivos, tanto para x quanto para y. No segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. Terceiro quadrante, x e y negativo. E quarto quadrante, x positivo, y negativo. Por que eu vou ter que estar bem claro isso? Porque olha o que ele pede, né, nesses exemplos. Ó. Ele fala, né, ó, se x dividido por y é maior que zero, determine os possíveis quadrantes para x e y. Então, aqui, para mim ter uma divisão maior que zero, eu tenho que ter x negativo e y negativo. Ou x positivo e y positivo. Não é verdade? Ó, como temos certeza de que x e y possuem o mesmo sinal, e nenhum deles é igual a zero, portanto, ambos são positivos ou ambos são negativos. Para que dê maior que zero, eu tenho que ter na divisão sinais iguais. Ou eles pertencem ao primeiro quadrante, onde ambos são positivos, ou ao terceiro quadrante, onde ambos são negativos. Tudo bem? Exemplo 3. Determine os valores reais de x para que o ponto A, x mais 1, 2x menos 5. Então, aqui está na primeira coordenada, valores de x. Aqui, valores de y. Ele colocou tudo como x como equação, mas seria eixo x e eixo y, ok? Coordenada A e coordenada B. Primeira coordenada, eles têm que pertencer ao quarto quadrante. Para pertencer ao quarto quadrante, o que eu tenho que ter? A primeira coordenada maior que zero, positiva. A segunda coordenada menor que zero, negativa. Lembra? Nesse quadrante eu tenho x valendo mais e y valendo menos. E aí você vai montar um sisteminha de inequações. Um ponto no quarto quadrante tem abscissa, primeira coordenada positiva, e ordenada, que é a segunda coordenada, né? Segundo parzinho lá, segundo ponto, número do parzinho tem que ser negativo. Então eu vou ter que ter o x mais 1 maior que zero
e o 2x menos 5 menor que zero. Eu vou montar um sisteminha de inequações, ou inequações simultâneas. X mais 1 maior que zero, isolo x, x maior que menos 1. Monta a primeira linha aqui no sistema de reta, né? Então, monta a primeira solução. Segunda, 2x menos 5 é menor que zero. 2x é menor que 5, mudou de lado, ficou positivo, o menos 5 passou como mais 5. Por último, 2 estava multiplicando, passou dividindo, x menor que 5 meios. Aí eu monto a segunda, mas em concordância com a primeira, né? Um 5 meios é maior do que o menos 1. Aí eu vou ter que pegar o quê? Na minha resposta, quem satisfaz as duas ao mesmo tempo. Ou seja, quem está na intersecção entre os dois intervalos. Quem está na intersecção são os números entre o menos 1 e os 5 meios. Como não tem sinal de igual, né? Vai ficar a bolinha aberta dos dois lados aqui. X pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 1 e os 5 meios. Ok? Então tem que montar o sisteminha de varal aqui, né? Tem vários nomes, mas a gente é o sistema de retas para resolver a inequação simultânea. O quarto exemplo vai cair em um sisteminha, porque agora ele vai igualar, sabendo-se que o ponto 2x menos y e x mais 2y e o ponto B, 3 e 4, representam o mesmo ponto. O que significa isso? Que 2x menos y é igual a 3 e que x mais 2y é igual a 4. Isso é o mesmo ponto. Significa que a primeira coordenada é igual à primeira aqui. Então, 2x menos y igual a 3. Primeira equação do sistema. Segunda, x mais y, x mais 2y igual a 4. X mais 2y igual a 4, monta um sistema, resolve pelo método que achar melhor, né? No caso aqui ele fez pelo método da adição, vocês podem notar, né? Ele multiplicou a linha de cima por 2, somou linha com linha, uma equação com a segunda equação, achou o valor de x igual a 2, substituiu, achou o valor de y igual a 1, ok? Então, pode cair, quando ele perguntar qual quadrante, vai cair numa inequação, e quando ele igualar dois pontos, vai cair num sistema de equações. Tudo bem? Tem aqui alguns exercícios dessa página, tá? Exercícios da página 614, que vão ficar como atividade para vocês. Né? Achar os pontos, ó, é bem tranquilo. Aqui você vai no... primeiro é para marcar o ponto no plano cartesiano. Faz um plano cartesiano XY e acha os pontos. O segundo, você vai achar cada um dos pontos em cada item e ligar para ver qual polígono vai formar. Ó. Então, no A, você liga, forma o polígono, fala qual é o nome dele. Se é um quadrado, se é um retângulo, um trapézio, um triângulo, enfim. O nome do polígono que vai dar. No 3, determine o valor de K, onde menos 5 é o valor de X e menos K menos 8 é o valor de Y, pertença ao eixo horizontal. O que é pertencer ao eixo horizontal? É que eu só tenho a coordenada de X, ou seja, menos K menos 8 é o valor de Y, e Y é igual a 0. Então, você vai pegar isso, igualar a 0, resolver a equação. Aqui também fala sobre quadrante, pensa no sinal de cada um, ó, uma multiplicação para ser positiva, enfim. Pensei um pouco aqui para resolver sobre os quadrantes. Nesse 5, também para falando aonde se encontra, em qual quadrante está cada um dos pontos. E a 6, montando um sisteminha também, sabe que M e N são números reais. E você vai colocar quais são os possíveis quadrantes de menos m e n ao quadrado. Ok? Só para falar sobre quadrantes. Então, dá para vocês fazerem bem. E aqui tem a distância entre os pontos. Essa distância entre os pontos, na geometria analítica, você tem que saber colocar os pontos lá e depois calcular a distância. Se os pontos, né,
estiverem na horizontal, é fácil, é só ver a distância do -1 até o 3, eu vou andar 4 unidades, a distância vai ser 4. Se ele estiver na vertical, é só olhar no eixo Y. Né? Do 2 ao menos 0,5, eu caminho 2,5. Mas e quando ele estiver assim na diagonal? Mas olha o que vai acontecer se ele estiver na diagonal. Vai entrar em Pitágoras. A diagonal vai ser sempre a hipotenusa de um triângulo imaginário entre o maior y até o menor y e o maior x até o menor x. Vai ser os catetos são as distâncias entre os y e os x. E a hipotenusa é a distância que eu quero saber entre o ponto -2 e 2. Desculpa, entre o 2 e -1 aqui embaixo, tá? Entre o ponto A e B. Ok? Então, na horizontal, muito simples, só ver a distância. Na vertical também. Na diagonal, vai entrar no teorema de Pitágoras aqui. E aí tem uma formulinha, né? Que parece que não é Pitágoras, mas é. Tá? Vamos ver aqui essa. Então, ó, como é que fica a fórmula da distância entre dois pontos? A distância entre o ponto A e o B é a raiz quadrada. Por quê? Porque estava elevado ao quadrado, né? Lembra? Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se eu pegar esse quadrado da hipotenusa e passar para o outro lado da equação, ela vai virar raiz quadrada. Então, na fórmula, ele já isolou a distância aqui, que é a hipotenusa. Então, a raiz quadrada aparece aqui do outro lado. Então, a raiz quadrada entre a distância do x ao quadrado mais a distância dos y ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos. Pode olhar aqui na figura. Ó. O maior valor de x, x1, x2, é um dos catetos. A distância entre x1 e x2 é um dos catetos. E não importa a ordem, tá? Porque como vai elevar ao quadrado, vai ficar positivo aqui dentro, sendo negativo ou positivo, vai ficar negativo, vai ficar positivo elevado ao quadrado. Então, se você fizer x1 menos x2 ou x2 menos x1, tanto faz. É a distância entre os pontos x ao quadrado mais a distância entre os pontos y ao quadrado. Esses são os catetos. E depois tira a raiz quadrada, você descobre a distância entre os pontos. Então, distância entre pontos tem tudo a ver com o teorema de Pitágoras. Tem alguns exemplos aqui na próxima página. Exemplos de exercícios resolvidos. Calcule a distância entre o ponto A, -1 e 4, e B, 3 e 2. Então, como eu quero saber essa distância, qual é a distância entre -1 e 3? Lembra que eu tenho que pegar x com x. Do -1 até o 3, eu vou andar 4, vou elevar ao quadrado, vai virar 16. Está vendo aqui? Ó? É que ele fez passo a passo, tá bom? Ó? Mas a distância entre o ponto -1 e o ponto 3 de x são 4 unidades. 4 ao quadrado, 16. A distância entre o ponto 4 e o ponto 2 são 2 unidades. 2 até chegar no 4, 2. 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4 vai dar 20. A distância entre A e B é raiz de 20. Fatorando, porque tem que estar na forma fatorada, vai dar 2 raiz de 5. Né? Então, você decompõe o número 20 em fatores primos, vai dar uma duplinha de 2, vai sair para fora da raiz, e o 5 não, né? Vai ficar lá dentro da raiz. Então, a distância entre pontos, pense em teorema de Pitágoras. E aqui ele pede no exemplo 2, para você provar que um triângulo é isósceles. Para que um triângulo seja isósceles, ele tem que ter dois lados do mesmo tamanho. Então, você vai ter que fazer a distância de A e B, a distância de A e C e a distância de B e C. Quando você calcular as distâncias, né? Então, você vai calcular a distância de A para B. A distância do -3 até os 2 são 5 unidades. 5 ao quadrado, 25.
A distância do y do menos 1 para o menos 2 é uma unidade, 1 ao quadrado. Então, aqui a distância de A e B deu raiz de 26. Depois você vai calcular a distância do A para o C. Ó, do A para o C, se eu olhar o x, x vale 1, x vale 2. A distância é uma unidade. 1 ao quadrado dá 1. A distância entre os y, né, 6 até o menos 2, deu 8 unidades. Para você sair do 6 e chegar no menos 2, você anda 8 unidades. 8 ao quadrado, 64. Vai dar raiz de 65. Esse eu não preciso nem fatorar, porque eu só quero provar que ele é isósceles, né? Não quero saber o valor. Raiz de 65 está ótimo. Depois eu vou fazer a distância entre o B e o C. A distância entre o B e o C, do menos 1 até o 1, do menos 1, ó, desculpa, do B e o C. Então, ó, do menos 3 até o 1, eu andei 4 unidades. 4 ao quadrado, 16. Na coordenada y, do menos 1 até o 6, eu andei 7 unidades. Né? Então, ó, andei 4 no x, andei 7 no y. Vai ficar como? Né? 4 ao quadrado, 16. 7 ao quadrado, 49. 16 mais 49, 65. Como deu a duas distâncias iguais, ou seja, dois lados desse triângulo são iguais, eu provo que o triângulo é isósceles. Ok? E aqui também vai ficar mais alguns exercícios para vocês fazerem, os exercícios da página 616. Ok? Eu vou lançar direitinho os exercícios que é para ser feito, mas a matéria é extremamente simples, vocês vão ver que bem tranquilo. Então, hoje nós vamos ver essa parte, plano cartesiano e a distância entre dois pontos. Na próxima aula, da próxima semana, a gente vai corrigir esses exercícios das distâncias entre os pontos e vamos avançar aí, descobrir o ponto médio, descobrir alguns outros valores aí dentro dessa figura e dentro dessa reta aí que nós vamos estar estudando. Ok? Então, por hoje é isso, gente. Bons estudos e até a próxima aula.